Olá, bem-vinda, bem-vindo. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. Lá nos anos 60, houve um filme brasileiro bastante famoso que se chama Matou a Família e Foi ao Cinema. Bom, talvez não seja toda a família, mas o caso que eu quero falar aqui hoje é de uma pessoa acusada de matar alguém e depois fazer algo tão trivial quanto ir ao cinema, só que nesse caso ele foi na academia malhar. Bom, a Birosca é desse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia. O Birosca News fica disponível como podcast em várias plataformas, como o Spotify. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe. Pois bem, eu vou falar um pouco sobre o caso e depois fazer algumas observações que eu acho importantes a respeito de questões de direito, de criminologia sobre isso. Então, a gente tem esse caso que imagino todo mundo esteja sabendo, de um homem, e sempre referido como empresário, sempre uma pessoa branca de classe média alta, comete um crime automaticamente, ou acusada de cometer um crime, automaticamente ela é um empresário, se ela não tiver uma profissão definida, né? Esse empresário é o René da Silva Nogueira Júnior, e eu vou fazer questão de dar todos os nomes aqui das pessoas envolvidas. Ele, então, estava com o carro dele sem poder atravessar a rua, sem poder passar, porque havia um caminhão de lixo fazendo o seu trabalho, que é exatamente recolher o lixo. Ele, então, começa a discutir com os garis, inclusive uma mulher estava dirigindo o caminhão, e aí um dos garis, então, ele é alvejado, é o Laudemir de Souza Fernandes, ele é alvejado com um tiro, morre ali no local, e, segundo a acusação, quem deu esse tiro foi exatamente o empresário, o René, e depois de dar esse tiro e ter, então, a via liberada, não é? Ele vai para a academia. Bom, a primeira coisa, então, que é importante ser chamada a atenção é de que depois que apareceu esse caso, que está tendo uma grande repercussão, foram puxar a ficha corrida desse cidadão. E ele tem, na verdade, uma longa lista de acusações de crime. Desde 2003, ela foi acusada de lesão corporal no estado do Rio, também no estado do Rio. Em 2011, acusado de homicídio culposo por ter matado uma mulher por atropelamento. Em 2021, em São Paulo, uma suposta agressão contra uma mulher de que levou a lesões graves para essa mulher. É uma ex-mulher dele, eles haviam se separado naquele mesmo ano em que houve essa agressão. E agora, em 2025, em agosto de 2025, a gente tem esse caso do Gari, que aconteceu agora no dia 11 de agosto. Vale destacar que a arma utilizada no crime, segundo a acusação, é da esposa dele, não é a arma funcional, é uma arma que a esposa tem. Que essa esposa ela é a delegada Ana Paula Balbino Nogueira. Vale chamar a atenção sobre o perfil desse René nas redes sociais. Ele tem, ou tinha, mais de 30 mil seguidores no Instagram, ele tinha perfis no Instagram, no LinkedIn. Lá no LinkedIn, ele dava um currículo que depois várias universidades negaram, então ele dizia que tinha graduações, MBAs, etc. E todas as universidades envolvidas, até Harvard, estavam no meio dessa história, negaram que esse cara tivesse qualquer curso dos que ele dizia que tinha no seu currículo. E no seu perfil do Instagram, ele se apresentava como, abre aspas, cristão, marido, pai e patriota. E aí a gente tem uma leitura bastante curiosa sobre o que é ser cristão, enfim. Bom, ele, então, está respondendo a um inquérito por homicídio duplamente qualificado, também está respondendo por porte ilegal de arma e crime de ameaça. Os advogados que originalmente o estavam defendendo abandonaram o caso exatamente quando
no dia 18 de agosto, veio a público um vídeo que mostra, vídeos de segurança da região, que mostram o Gari depois de ser baleado e também mostram ou mostrariam o acusado guardando uma arma, que, segundo a acusação, é exatamente a arma do crime. Inclusive, por causa desse vídeo, não só os advogados teriam abandonado o caso, como também o próprio réu acabou confessando esse crime. Essa confissão veio, como eu disse, no dia 18 de agosto. Sobre tudo isso, eu queria fazer algumas observações. Primeiro, é importante a gente, ao fazer esse histórico dele, sobre o fato de que, apesar de ter todas essas acusações, ele nunca foi exatamente preso e ele continuava livre, leve e solto, o fato de que o sistema penal brasileiro, como a gente sabe bem, o sistema penal em geral, mas vamos falar da gente aqui, não é? Ele tem um público direcionado. O sistema penal ele não existe para pessoas brancas de classe média alta, ele existe para pessoas negras em situação de miserabilidade. Ele é pensado para prender pessoas que furtam 2 maçãs. Ele é pensado para prender pessoas que estão com 3 gramas de maconha. Ele não é pensado para pessoas que cometem crimes de lesão, atropelamento, agressão, pelo menos essas são as acusações, nesse caso aqui específico, se essa pessoa é uma pessoa branca, de classe média alta, e nesse caso aqui ainda mais atualmente casado com uma delegada. Então, existe aí uma seletividade do sistema penal, que não sou eu que estou dizendo, há todo um estudo de criminologia longo mostrando esse tipo de situação, e que não estou falando nenhuma grande novidade. A única possibilidade, me parece, de que agora ele realmente venha a ser efetivamente punido e que me chama a atenção de novo é o fato de que polícia e Ministério Público, de todos esses casos anteriores, tinham sido incapazes, aparentemente, de levar os casos anteriores à justiça e ele ser efetivamente condenado, ou se foi condenado em algum desses casos, a pena foi uma pena absolutamente leve, convertida provavelmente em uma pena aberta, se não até substituída, não houve nem sequer julgamento, enfim, a gente tem uma situação aqui bastante curiosa que mostra essa seletividade do sistema penal. Eu dizia, a única possibilidade que neste atual caso ele realmente venha enfrentar o que a lei diz e deveria dizer para todos toda a mídia que esse caso está tendo, todo o compartilhamento em redes sociais que esse caso está tendo. Nada impede, é claro, que daqui algumas semanas aconteça algum outro caso absurdo e esse daqui venha a ser esquecido e ele acabe também, sabe-se lá, sequer efetivamente julgado. Mas eu espero, muito sinceramente, que nesse caso haja uma exceção à regra, e essa exceção à regra é sempre uma confirmação da própria regra. A regra o sistema penal não é feito para essas pessoas, não é pensado para essas pessoas, mas as exceções à regra, muitas vezes, ou às vezes, elas acontecem para dar uma ideia de que as coisas funcionam, para apaziguar os ânimos, quando na verdade a gente sabe que menos de 1% dos casos de crimes cometidos por pessoas nessa situação são efetivamente levados a julgamento. Basta a gente olhar os dados sobre perfis de criminalidade e de criminosos que abarrotam os nossos presídios. Bom, eu vou ficando por aqui, vou continuar acompanhando esse caso. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.